Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eurípedes. Então, estamos entrando aqui no nosso PET 3, né, volume 3 desse ano de 2021. Começando aí, né, nossas atividades, encerrando aí as nossas férias. Desculpa, prévias não, né, as férias já passaram aí. Começando a nossa semana de ouro, tá certo, galerinha? Pessoal aí do segundo ano médio, né, do ensino médio, prestar bastante atenção aí que esse material estará disponível lá no Conexão Escola 2.0 e os nossos exercícios também estarão por lá, tá? Do nosso formulário, Google Formulário, tá certo, pessoal? E vocês, claro, terão aí objetivamente que fazer as atividades, exercícios e obterão aí os seus resultados e as notas automaticamente vocês deverão recebê-la, tá? Lembrando que tudo isso aí também foi passado para o volume 1, volume 2, agora o volume 3. Aqueles que deixaram de fazer as atividades, peço a gentileza que vocês refaçam aquelas atividades para que vocês não sofram aí no final do ano, né? Estão lembrados aí com relação àquelas atividades extras que serão passadas para vocês. Tá certo, pessoal? Então, dando a nossa continuidade aqui da nossa língua portuguesa, tá? Vamos começar aqui com o que, professor? Nessa semana 1, galera, nós vamos entrar aqui novamente com compreensão e produção de textos, tá certo? Já havia indicado isso aí para vocês lá no primeiro e segundo bimestre, tá bom? Aqui, galera, o que é o tema? O tema é modalização em textos. Modalização. O que você entende por modalização? A modalização, galera, ela tem um conceito muito voltado para quase que, né, diretamente ligado à nossa oralidade. Quando você faz uma expressão visual, facial, tristeza, alegria, indiferença, você está colocando ali alguma coisa que você quer repassar, que você quer jogar no seu campo de visão, tá certo? E aqui, galera, o que você tem? Você tem aqui, por exemplo, olha essa frase aqui, ó. Maria foi embora do país. Maria foi embora do país, né? É uma frase objetiva que está enquadrando que Maria saiu fora, né? Saiu fora do país, foi embora. Porém, quando você quer dar uma característica, tá certo, para o texto ou uma frase, aí você vai jogar uma modalização. Aqui você tem um advérbio, né? Olha lá. Infelizmente, olha o tom da minha voz. Maria foi embora do país. Dá aquele sentido de emoção, sensibilidade. Concorda comigo? Isso é a parte da modalização em textos. Tá certo? Geralmente ele é enquadrado muito aqui com a parte do advérbio, né? Esse aqui é um advérbio, tá certo, pessoal? Porque tem um final aqui, mente, tá certo? Tem as locuções adverbiais, aí nós vamos ver lá na frente. Vocês estão conseguindo compreender o que é a parte da modalização? Quando você está conversando com alguém, alguém já percebe a sua expressão, né? Inclusive o tom de voz, quando você está falando, é muito mais fácil de você perceber. Agora, na escrita, galera, você tem que prestar bastante atenção nessa modalização aqui, tá bom? Então, essa modalização é que vai dar o tom do seu texto, entendeu? É que vai dar o tom do seu texto, tá certo? E aqui, como ele estava dizendo para você, eu vou só dar esse destaque, ó. Na segunda frase, há o uso de modalização expresso advérbio, infelizmente, né? Então, aqui você está percebendo isso. Olha outra aqui, ó. Professor, eu ainda não peguei. O que é, de fato, modalização? Então, vamos repetir para vocês, tá? Vamos retomar aqui a modalização de textos. Recapitulando. Basta você lembrar de que quando você vai estar a sua expressão facial, quando você vai discutir com alguém, quando você está nervoso ou quando você está calmo, essa expressão ela é evidente, ela está ali próxima. Agora, no caso da escrita, aqui é aquela sua dúvida, é onde você vai colocar esses artifícios aqui, ó. Por exemplo, foi esse caso aqui, ó. Maria foi embora. Tem alguma coisa? Ó, Maria foi embora do país. Né? Até então você diz algo objetivo, você não está expressando muita coisa, mas de repente alguém lá atrás fala: infelizmente, Maria foi embora do país. Pode ser que alguém gostasse dela, pode ser que uma pessoa de bons grados, né? Então,
houve essa interpretação praticamente no tom de voz. E aí você vai ter isso nos textos. Tranquilo, pessoal? Sem estresse? Então vamos seguindo aqui, ó. E aqui ele traz uma explicação dentro da gramática Rhoes, né, da língua portuguesa, o que se refere a isso. Olha lá, a modalização diz respeito à expressão das intenções e pontos de vista do enunciador. Então, em quem que é o enunciador? A pessoa que está se expressando, né, pessoal? É aquela galerinha que está ali gritando, é gol, perdeu, falou alguma coisa, tá certo? Então, isso aí a gente tem direto. Quando que eu encontro isso, professor? Geralmente se encontra muito isso aqui, galera, quem gosta de fazer teatro, né, filmes, apresentações visuais, alguma coisa lúdica. Então, você vai encontrar isso muito desse aspecto dentro da modelização. Bora lá. É por intermédio da modelização que o enunciador escreve no enunciado seus julgamentos e opiniões sobre o conteúdo que diz e escreve. Então é aquilo, tá? Passa a ser assim uma condição de que você a sua, digamos assim, é a sua opinião, tá certo? É algo seu, muito subjetivo, né? Fornecendo ao interlocutor pistas e instruções de reconhecimento do efeito de sentido que pretende produzir. Qual que é o efeito que você está produzindo? Tristeza, alegria, surpresa, entenderam? Então é isso aí que você vai ter que prestar bastante atenção, tá? Bom, aqui você tem alguns conceitos, né? A modelização é feita por meio dos modalizadores que podem ser. Então, isso aqui vai estar diretamente ligado dentro do seu texto. Quem faz a leitura aí, tá certo? Principalmente no discurso direto, que tem um travessão, a pessoa está conversando ali numa leitura, né? A conversa ali dentro das letras, você percebe que existe muito essa questão dos modelizadores. Você tem os advérbios, né, que vão estar lá, ó, talvez, olha o felizmente aqui, ó, tá vendo? Olha o infelizmente aqui, né? Lamentavelmente, certamente. Então, tudo que vem a ser a parte dos advérbios, lembrando que os advérbios aí ele não vai ter muita modificação nem para masculino e feminino, nem para plural e singular. Ele se mantém ali, tá? Aí você tem aqui os verbos do imperativo, tá? Aquela coisa que quem manda sou eu, você tem que obedecer, tá bom? Temos os verbos auxiliares, poder, dever, ter que, dever de, fazer que, tá vendo? Ó, haver de, precisar de, então isso aqui são verbos auxiliares. E temos aquelas expressões, né? Essas expressões aqui, por exemplo, é certo, é preciso, temos um verbo aqui, né? Ó, é certo, é preciso, olha lá, é necessário, eu creio, eu sei, eu divido, eu acho. Aqui está muito mais para a sua subjetividade, não é isso? Está muito mais dentro da sua subjetividade. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui é só para que vocês possam perceber quanto que você vai utilizar isso aqui, ó, modalização, tá? Você vai ter aí uma condição de expressar isso nas suas escritas, tá certo? E aqui tem um quadro, né, muito interessante para que você possa entender o que significa cada um desses modalizadores. Então, nós temos uns tipos aqui. Ó. Então, nós temos aqui esse, ó, asseverativos. O que você acha que é, hein? É aquele, pessoal, confere certeza. Então, assertivo vem de certeza. Olha só essas palavrinhas aqui, ó. Evidentemente, certamente, claro, sem dúvida, lógico. Percebe? Ou pode ser alguma coisa voltada para o lado negativo, né? De jeito nenhum, de forma alguma. Beleza? Dubitáveis. Dubitáveis, pessoal. É aquela coisa, né? Discurso em dúvida. Ó, talvez ele passe de ano. Talvez ela consiga se recuperar. Possivelmente, tá? Tá dentro do advérbio aqui, né? Olha lá. É provável. Olha, esse é provável, está aqui nessa parte das expressões como, é uma parte de expressão, né? Vamos lá, delimitadores. Delimitar, pessoal, é igual aquelas brincadeiras, ó, dessa parte é minha e essa parte é sua. Está delimitado esse espaço aqui é seu, o outro é meu, tá? Ou seja, ele vai estabelecer uma restrição ou limite, beleza? Marca bem isso aqui, ó. Ele vai estabelecer uma restrição, um limite. Por exemplo, quase, tipo de, espécie de,
linguisticamente, matematicamente, geograficamente, quase está tudo aqui ligado aos delimitadores. Mas tem outras partes dos delimitadores que você consegue observar dentro do texto. Quando é que eu vou perceber isso, professor? Galera, é praticidade, é leitura, não tem como você fazer isso se você não tem um hábito de ler, tá? E temos os deontológicos. O que é o deontológico, professor? Ele vai indicar uma obrigatoriedade. É obrigado a fazer isso. Então, tem as questões de proibições e permissões também, né? Isso aqui está ligado muito à deontologia. Então, você pede lá, é necessário que use isso. É obrigado você a fazer isso. Você nunca, jamais deveria ter feito aquilo. Você deverá apresentar isso no momento da matrícula. Observe bem que é a questão de obrigatoriedade. Tá certo? Você chegou no local, você ainda não entrou da porta para dentro. A partir do momento que você entrou, aí você é obrigado a seguir aquelas regrinhas. Tá certo? E aí nós temos os afetivos. E o que é afetivo? Ele vai gerar muita parte da emoção. Quando você fala, quando você diz, a expressão do seu rosto, olha só, emoção do enunciador diante do conteúdo do discurso, seja ele qual for. A gente vê isso muito nas revistas em quadrinhos, nas tirinhas, naqueles balãozinhos que aparecem ali, tá? Aí causa uma certa emoção. Olha só aquela frase que a gente falou, né? Infelizmente, curiosamente, espantosamente, sinceramente, né? Francamente, lamentavelmente, etc. Tranquilo, galera? Então, isso aqui são os aspectos, né? Aquilo que pode ser dividido em alguns tipos. Beleza, pessoal? Em alguns tipos. Então, faça uma releitura. Está com dúvida? Pause o vídeo, ouça novamente e busque esse exemplo aqui de cima. Ó. Observa esse exemplo aqui que você vai conseguir entender. É como se você estivesse expondo um ponto de vista, é como se você estivesse expondo a emoção, é como se você estivesse expondo, por exemplo, algo bem enfático. Então é isso, tá bom? É isso que você tem que prestar bastante atenção. E seguindo aqui, temos aqui, ó, para saber mais, quem é o enunciador? A pessoa que diz alguma coisa, né? Aquela está explanando algo, aquela que está falando, aquela que está se pronunciando. Enunciatário, nada mais é que o receptor de qualquer discurso, leitor, ouvinte. Então, você está observando, você está vendo, você está buscando isso aí, tá certo? Você está recebendo. É aquela pessoa lá. Enunciado é aquilo que é dito ou escrito. Ó, tem esse enunciado aqui no texto. Observa bem. Beleza? Sigamos, né? Vamos aqui. E aqui nós temos o primeiro exercício. Analise o texto abaixo, classifique os modalizadores destacados, seguinte código com efeito de sentido pretendido pelo autor. Então, você tem aqui, esses aqui, ó. O que for letra A, asseverativo. O que for letra D, dubitáveis. O que for del, não é de delete não, viu, pessoal? É delimitadores. O que for del, com a letra O, deontológicos. E o que for af, né? Tem nada a ver com aquela expressão do af, né? Significa afetivo. Onde é que eu vou achar isso? Pessoal, tá com dúvida? Vamos recorrer ao quadro. Olha, estão todos aqui, ó. Estão todos aqui. Na dúvida, recorra ao que o exercício está mostrando para vocês. Tranquilo? Continuando aqui, ó. Aí você tem, né? Ele colocou que você deva colocar as classificações destacadas aqui. Tá certo? Eu vou fazer aqui com vocês só um, tá? Para que vocês possam dar a sua continuidade. Como é que vai ser como é que você vai fazer isso? Aqui ele diz o seguinte: o governo do estado de São Paulo vetou a criação dos chamados vagões rosa. Ó, né? Ele vetou alguma coisa, tá certo? Então vamos lá. Destinados exclusivamente às mulheres. Você concorda que essa parte aqui, ou ela é asseverativos, dubitáveis, delimitadores, deontológicos e afetivos? Cara, quando ele digamos assim, ele delimita, ou seja, quando ele define que aquele espaço não é seu,
mas é para uma outra pessoa, qual desses aqui, ó, você iria colocar? Qual desses você iria colocar? Então, vejamos bem. Então, galera, desses aqui em cima, a gente vai pegar os delimitadores. Por quê? Porque ele está destinando, aquela parte ali vai ser para quem? Somente para as mulheres. Aí você vai colocar, né? Você vai colocar aqui em cima o famoso del. Tranquilo? Aqui não deu espaço, né, para que vocês pudessem colocar. Então a gente vai colocar aqui por cima. Aqui a gente vai colocar em cima aqui. Tranquilo? Opa! Então dá BO aqui, tá? Então, já fiz o primeiro aqui para vocês, ó. Então, já coloquei como sendo del de delimitadores. Aí ele segue, né? O argumento é o de que, ao invés de alcançar o objetivo almejado, combater o assédio sexual, a medida ampliaria, tá? O que significa esse ampliaria? Tá com dúvida? Você vai correr aqui, ó. O que significa ampliaria? Aí você vai observar aqui. Já até disse para vocês, né? Você tá com dúvida? Olha só a dica. Você tá com dúvida? Já praticamente estou dando a resposta para vocês aqui, né, galera? Ó, viu? Ampliaria. Então, olha só. A medida ampliaria ainda mais a segregação, punindo a vítima, não o agressor. Segundo esse raciocínio, ações como estas não ajudam em, olha só, não ajudam em nada a luta contra o machismo, mas apenas perpetuam a situação de violência. Esse não ajudam, tá? Também você vai procurar alguma coisa aqui, né? Ou seja, será que alguma coisa referenciado à certeza? Será que alguma coisa dando ali uma afirmativa? Hein? O que você acha? Aí você vai expor isso aqui. Tranquilo, pessoal? Então é isso que a gente vai fazer, tá? Esse aqui é o número 1. Agora vamos aqui para o número 2. Número 2, você vai fazer a mesma coisa, ó. Analise o texto abaixo e classifique os modelizadores destacados usando o seguinte código sobre o efeito de sentido pretendido pelo autor, né? E aqui ele vai falar, olha lá, novamente, coloque a classificação dos parênteses ao lado das palavras destacadas. Então, é semelhante ao exercício de cima? Muito semelhante, né? Muito semelhante. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui. A mesma coisa nessa parte aqui. Tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? Beleza? Então, se eu fiz o primeiro aqui junto com vocês, ó, você vai repetir a mesma coisa fazendo o exercício número 2. Agora vamos aqui para o number 3, né? O número 3. O que significa esse número 3 aqui? Ó? O número 3 traz aqui para a gente um texto, né? Vamos observar esse texto. E o número 3, agora, né, pessoal, ele coloca aqui, por exemplo, um encarte, né? Uma imagem, um chuveiro. O chuveiro está caindo aqui e vamos à leitura agora, né? Um banho quente de chuveiro elétrico de 15 minutos consome 135 litros de água. Um banho por 5 minutos, fechando o registro para se ensaboar, consome apenas 45 litros, ok? Nesse texto aqui, galera, a gente já pode identificar que existe um modalizador, né? Ou seja, ele passou uma informação para você que dependendo da quantidade de água e energia, tá? Que aqui nesse caso ele está falando com relação à água, se você mantiver ligado aí por 15 minutos, você vai consumir 135. Se você fizer um banho de 5 minutos, ele vai dizer que você vai apenas, né, unicamente, possivelmente, olha só, estou mudando aqui a palavra, né? E aqui dentro desse texto você tem um advérbio, tá certo? E esse advérbio ele vai estar enquadrado aqui, ó, no seguinte modalizador. Estou dando a dica, mas não vou dar a resposta não, né? De repente ele pode estar aqui, ó, no asseverativo, tá certo? Então, é alguma coisa que ele está indicando para você. Mas existe aqui esse modelizador? Existe. O modelizador está aqui. Vamos ver lá o que ele está querendo nos dizer. Então, aqui embaixo ele diz o seguinte, letra A.
O vocábulo, né? Aquele que indica, ou seja, aquilo que está escrito aqui, o vocábulo, a palavra que está ali, né? Do texto lido, que é classificado como modelizador por inserir uma opinião do enunciador sobre o assunto veiculado é. Aí, galera, você tem da letra A até a letra E alguma coisa. Já dei a dica para vocês. Entre a letra A até a letra E, aqui você vai ter um modelizador que chamamos de advérbio. Tem um advérbio aqui, tá certo? Então, se eu disse para você que ali em cima, vamos lá, olha só que legal. Aqui no texto tem a leitura completa e chega no final, ele dá aquela, opa, alguma coisa, né? Houve uma indicação aqui para você dizendo que se você fizer isso, ó, então tem um modelizador ali. Se eu disser aqui, né, automaticamente vocês vão perceber essa resposta aí, tá certo? Tranquilo, pessoal? Mas é isso mesmo, né? Vamos aqui agora para a letra B, né? Vamos ver aqui que pede a letra B. Bora lá? Então, pessoal, aqui na letra B, praticamente ele vai estar dando a resposta para você, né, da letra A. Claro, eu acabei de falar sobre o advérbio aqui, ó. Qual o sentido construído pelo autor ao utilizar o modelizador apenas? Então, já falei, né? Olha só, já até dei a dica, tá certo? E essa dica aqui, ó, você vai ter que escrever aqui embaixo, são duas perguntas. Então, qual o sentido construído pelo autor utilizar o modelizador apenas? Se você focar em cima da quantidade de águas, você vai conseguir colocar a sua resposta ali. Lembra lá daqueles 5 minutos? Então, houve uma construção da primeira parte e o que foi mais determinante foi a palavra, o vocábulo apenas. Tranquilo? Próximo aqui, ó. Caso ele não tivesse utilizado essa palavra, o sentido do texto seria o mesmo? O que mudaria? Então, pessoal, o que você acha se não tivesse utilizado esse apenas aqui, hein? Então, esse sentido, ele com certeza muda, tá? Olha a expressão que você faz facial, olha a expressão no seu tom de voz. Ele muda praticamente, né? Porque aí o que acontece? Esse apenas, ele está quase que no sentido de fazendo o quê? Uma comparação, concorda? E ele é um modelizador muito importante, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai escrever, você vai colocar o seu contexto aqui nessas 3 linhas. Caso você, aluno do ensino médio, segundo ano, presta bastante atenção que o professor vai falar. Você que utiliza o Conexão Escola 2.0, não precisa de fazer isso aqui, que você vai estar utilizando o sistema online, tá certo? Então, você vai responder aquilo que o professor colocar lá no Google Formulário para você. Você pode até digitar, né? Você vai fazer isso aqui tudo lá. Agora, tem alguns colegas, alguns professores que, como eu, geralmente costumo colocar muito as questões objetivas, tá? E aí você vai fazer isso lá no seu Google Formulário. Caso você esteja utilizando o material, né, impresso, aí vai demandar mais tempo de você saber o seu resultado, né? Vai demorar um pouco também, porque o professor ele tem que, até a escola ou o supervisor tem que encaminhar esse material para o professor para ele corrigir a sua atividade. Então, a vantagem de você fazer através do Conexão Escola 2.0 é isso. Claro, óbvio, se você está tendo dificuldade de usar esse recurso, então você vai ter que usar esse do material impresso. Tranquilo, pessoal? Então, terminamos aqui, né? Terminamos aqui a nossa aula de hoje, tá? Dessa semana, e espero vocês aí, tá? Com o andamento já do retorno das aulas gradativa, né? Que vai ser um sistema híbrido, você vai para a sala, eu estarei lá e automaticamente iremos discutir isso aqui dentro da sala de aula. Mas aproveitem para rever este vídeo, tranquilo? Um abração aqui do professor. Até mais.